Bom, galera, a gente vai corrigir o simulado do segundo ano do Colégio Modelo, tá? Então fala assim, questão 16. Uma pessoa arrasta uma caixa sobre uma superfície sem atrito de duas maneiras distintas, conforme as figuras A e B. Nas duas situações, o módulo da força exercida pela pessoa é igual e mantém-se constante ao longo de um mesmo deslocamento. Então, olha o que a gente vai chamar a atenção aqui no texto, tá? Ele fala assim, nas duas situações, a força é igual e mantém-se constante. Então, ela é igual e mantém-se constante ao longo de um mesmo deslocamento. Então, o que o problema diz? Que a gente vai aplicar a mesma força e ela não vai mudar, vai ficar constante, e o deslocamento, ou seja, o que ela vai andar, é o mesmo. Aí ele fala assim, considerando a força F, é correto afirmar que o trabalho realizado em A é igual ao trabalho realizado em B? O trabalho realizado em A é maior que o trabalho realizado em B? O trabalho realizado em A é menor que o trabalho realizado em B? Letra D. Não se pode comparar os trabalhos porque não se conhece o valor da força. Pode comparar os trabalhos porque não precisa conhecer o valor da força. Bom, então essas são as alternativas. Vamos pensar no seguinte. No primeiro caso, se você notar a seta, ela está indicando o valor, ou a direção e o sentido que a força está sendo aplicada. Então, o homem está fazendo uma força nessa direção, certo? Se você for pensar, for reparar, a gente tem aqui um triângulo, certo? Um triângulo retângulo, onde eu posso dizer que esse cara aqui é 90 graus e considerando que esses dois ângulos sejam iguais, né, que essa força está exatamente na diagonal aqui, eu posso dizer que esses ângulos são de 45 graus, certo? Bom, então agora a gente vai pensar na definição de trabalho, né? A gente sabe que trabalho é igual a força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo, certo? Então, se é a mesma força e o mesmo deslocamento, o que vai fazer a força variar vai ser exatamente o ângulo, certo? Então, vamos pensar assim. Nesse caso aqui, o ângulo é igual a 45 graus, certo? Então, eu sei que o cosseno de 45 graus, ele é aproximadamente igual a 0,7. Beleza? Então, agora a gente vai pensar no seguinte. Esse carinha aqui, ele está fazendo a força nesse sentido aqui. A força nesse sentido aqui, ela é paralela à superfície. Então, eu posso dizer que o ângulo ali é um ângulo de aproximadamente 0 grau. Então, eu posso dizer que o cosseno de 0 grau é igual a 1. Certo? Então, pensem comigo. Se o trabalho, né, a força e a distância é a mesma e o ângulo aqui tem um valor menor que 1, eu posso dizer que o trabalho
de A vai ser menor que o trabalho de B, certo? Então, a gente pode afirmar o seguinte: a letra A, o trabalho realizado é igual? Não, é falso. Eu posso falar que isso aqui é falso. O trabalho de A é maior que o de B? Não, é falso. O trabalho realizado em A é menor que o trabalho realizado em B? O de A é menor que o de B? Verdadeiro. Não se pode comparar os trabalhos porque não se conhece o valor da força? Lógico que pode, então é falso. Pode comparar os trabalhos porque não precisa conhecer o valor da força? Falso, a gente precisa. Então a letra certa é a letra C. Questão 17. Um bloco de 2 kg é puxado com velocidade constante por uma distância de 4 metros em um piso horizontal por uma corda que exerce uma força de 7 newtons, fazendo um ângulo de 60 graus acima da horizontal. Sabendo que cosseno de 60 é 0,5 e seno de 60 é 0,86, o trabalho executado pela corda sobre o bloco é de... Então, se a gente for pensar, a gente tem aqui a definição que o problema disse era que eu tinha um bloco, certo? E esse bloco estava sobre a superfície e é puxado por uma força que faz um ângulo aqui de 60 graus. Certo? Então, pela definição de trabalho, eu sei que trabalho é igual a força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo. Então, o que ele falou aí no trabalho? No problema. Ele falou que a força é de 7 newtons, um ângulo de 60 graus, certo? E uma distância de 4 metros. Então, como é que vai ficar o meu trabalho? Força, 7, vezes a distância, que é 4, vezes o cosseno de 60. Então, eu sei que o trabalho vai ser 7 vezes 4 vezes 0,5. Então, o trabalho vai ser 7 vezes 4, 28. 28 vezes 0,5, 14. Então, eu tenho 14 joules. Resposta certa, letra A. Questão 18. Um garoto gasta 75 joules de energia para empurrar uma caixa por 3 metros. Sabendo que a direção de aplicação da força do garoto forma um ângulo de 60 graus com a direção do deslocamento da caixa, determine o valor da força feita pelo garoto. Vamos lá no texto. O texto falou que o trabalho do garoto é de 75 joules, de empurrar a caixa por 3 metros. Sabendo que a direção da força forma um ângulo de 60 graus com a direção do deslocamento da caixa, determine o valor da força. Então, ele quer o quê? A força, certo? Então, a gente pode pensar o seguinte: trabalho é igual a força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo. O trabalho ele deu 75. A força é o que eu quero. O deslocamento foi de 3 metros e o ângulo é de 60 graus. Então, vai ficar assim:
75 é igual a F vezes 3 vezes 0,5. Então, eu tenho que 75 é igual a 1,5F, certo? Então, eu sei que F é igual a 75 divididos por 1,5. Isso aí vai me dar 50 newtons. Beleza? Resposta certa, letra A. Questão 19. A questão 19 fala assim: a casa de Dona Maria fica no alto de uma ladeira. O desnível entre sua casa e a rua, que passa no pé da ladeira, é de 20 metros. Dona Maria tem 60 quilos e sobe a rua com velocidade constante. Quando ela sobe a ladeira trazendo sacolas de compras, sua velocidade é menor e seu coração, quando chega à casa, está batendo mais rápido. Por esse motivo, quando as sacolas de compra estão pesadas, Dona Maria sobe a ladeira em zigue-zague. A ordem de grandeza do gasto de energia em joules de Dona Maria ao subir a ladeira é... Gente, vamos pensar um pouquinho. O que o problema falou para a gente? Falou que o desnível é de 20 metros. Certo? E que Dona Maria pesa 60 quilos. Certo? E aí ela disse que ela sobe em zigue-zague quando ela está com as sacolas de compra. Aí, o problema está pedindo o gasto de energia em joules para Dona Maria subir a ladeira. Só que ele quer a ordem de grandeza. Certo? Então, vamos lá. Dona Maria vai subir a ladeira. Então, eu posso dizer que trabalho é igual à variação da energia potencial. Então, trabalho é igual a mgh. Por quê? Porque ela vai subir a ladeira. Então, a energia de subida é a energia potencial gravitacional. Então, vai ficar assim. Trabalho é igual à massa da Dona Maria, que é 60, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 20 metros. Então, o trabalho vai ser 6 vezes 2, 12, com 3 zeros. Então, Dona Maria sobe a ladeira gastando 12.000 joules de energia. Ou, se você preferir, 1,2 vezes 10 a 1, 2, 3, 4, a 10 a quarta joules. Só que o problema está pedindo a ordem de grandeza. A ordem de grandeza é baseada na raiz de 10. Né? Quanto que é a raiz de 10? 3,16. Então, você pensa o seguinte: se o número daqui for maior que 3,16, aqui é 10 elevado a n mais 1. Se o número daqui for menor que 3,16, aqui é 10 elevado a n. Então, o que aconteceu? Se a gente for pensar, 1,2 é menor que 3,16. Então, a ordem de grandeza é 10 elevado a 4. Beleza? A gente usa isso aqui. 10 elevado a 4 é letra B. Questão 20. A questão 20 fala assim: considere que a Lua descreve uma trajetória circular em torno da Terra, sendo o raio dessa circunferência igual a 3,84 vezes 10 a quinta metros. A força que a Terra exerce sobre a Lua é dirigida sempre para a direção do centro da circunferência.
assinale a opção correta. Gente, o trabalho realizado sobre a Lua pela gravidade, ele sempre vai ser nulo, pois forma um ângulo de 90 graus, né? Então, imagina o seguinte, ele falou aí que a Lua descreve uma trajetória circular em torno da Terra. Então, vamos pensar assim, cara, se aqui fosse a Terra, e vamos supor que esse aqui seja a Terra, e a Lua, ela circula aqui, ó, certo? Então, se a Lua estivesse aqui, a gente teria as seguintes forças atuando sobre a Lua. Para cá, né, apontado para a Terra, a gente teria a força da gravidade e para cá a força ou a velocidade que ela está girando. Então, aqui para o centro também, eu teria a nossa força centrípeta. E para cá eu teria uma força tangencial. Certo? Uma força tangencial. Se você notar aqui, então, ó, eles são perpendiculares entre si. Se eles são perpendiculares entre si, pela definição de trabalho, ó, F é igual a D vezes cosseno do ângulo. Qual é o ângulo ali? 90 graus. E a gente sabe que cosseno de 90 graus é igual a zero. Então, qualquer valor da força vezes zero vai dar um trabalho nulo, certo? Então, eu pergunto para você, qual é a melhor resposta? O trabalho realizado sobre a Lua pela força gravitacional da Terra é sempre nulo. Olha ele aqui. Ó. Questão 21. Considere um corpo sendo arrastado com velocidade constante sobre uma superfície horizontal, onde o atrito não é desprezível. Considere as afirmações 1, 2 e 3 a respeito da situação descrita. O trabalho da força de atrito é nulo. O trabalho da força-peso é nulo. A força que arrasta o corpo é nula. A afirmação está incorreta em quais alternativas? Bom, o que o nosso probleminha está falando? Considere um corpo sendo arrastado com velocidade constante sobre uma superfície horizontal, ó, onde o atrito não é desprezível. Então, o atrito é importante. Certo? Vamos pensar no seguinte. Se a velocidade é constante, tá? A aceleração é nula. Certo? Então, a gente pode falar o seguinte. A primeira fala, o trabalho da força de atrito é nulo. Cara, ele acabou de falar aqui, ó, o atrito não é desprezível. Se o atrito não é desprezível, ele não é nulo. Então, a primeira está falsa. O trabalho da força-peso é nulo? Bom, se o bloco está aqui, beleza? O bloco está aqui. Quais as forças que vão atuar sobre o bloco? Bom, a gente vai ter para cá o peso e para cá a força que está puxando o bloco, certo? Qual é o ângulo formado entre elas aqui? 90 graus. Então, eu posso dizer que trabalho é igual a força vezes a distância
vezes o cosseno de 90. Só que o cosseno de 90 é zero. Então, o trabalho da força peso é zero. Então, essa aqui é verdadeira. A força que arrasta o corpo é nula? Cara, ele disse que um corpo está sendo arrastado. Se o corpo está sendo arrastado, ela tem a mesma, por exemplo, ela tem a mesmo módulo que a força de atrito. Então, esse cara aqui é falso. Então, qual é a alternativa incorreta? A primeira é incorreta e a terceira é incorreta. Então, qual é a resposta? Letra B. Questão número 22. De acordo com publicação médica especializada, uma pessoa caminhando a velocidade constante de 3,2 km por hora numa pista plana e horizontal consome em média 240 quilocalorias em 1 hora. Adotando um cacau igual a 4.200 joules, pode-se afirmar que a potência desenvolvida pelo organismo e a força motriz exercida pelo solo por meio de atrito sobre os pés dessa pessoa valem em média aproximadamente. Bom, vou marcar umas coisinhas aqui importantes, tá? Primeiro, ele disse que a velocidade é constante e igual a 3,2 km por hora. E que a pessoa consome 240 quilocalorias em 1 hora. Mandou você adotar um cacau igual a 4.200. Ele quer saber a potência desenvolvida pela pessoa, né? Então ele quer saber a potência desenvolvida pela pessoa e a força. Bom, ele disse que ele consome, né, 240 quilocalorias em 1 hora. Vamos transformar isso tudo para joule, né? Então, a gente pode pensar assim. Se 1 quilocaloria é igual a 4.200 joules, 240 cacau é X. Então, eu posso dizer que X é igual a 240 vezes 4.200. Isso aqui vai me dar algo em torno de 1.008.000 joules, certo? Agora, a gente pode lembrar o seguinte, que potência é igual a energia divididos pelo tempo, certo? Então, eu sei que potência, ele não disse que a pessoa gasta 240 quilocalorias em 1 hora? Então, 240 quilocalorias, a gente não diz que é 1.008.000 joules? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. 1.008.000 joules divididos por 1 hora. Só que eu vou multiplicar por 3.600, que eu vou transformar isso aqui em segundos. Então, vai ficar 1.008.000 joules divididos por 3.600. Isso aí vai me dar 280 watts, certo? Aí, eu achei a potência. Então, eu tenho uma potência de
280 watts. Beleza? Só que agora eu quero a força. Eu sei, né, pela definição também de potência, que potência é igual a força vezes a velocidade. Só que a velocidade não pode ser em quilômetros por hora. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela relação para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Então, 3,2 divididos por 3,6, isso aqui vai me dar um valor aproximadamente de 0,89 metros por segundo. Aí agora eu vou usar a potência. 280 é igual a força vezes 0,89. Então a força vai ser 280 por 0,89. Isso aqui vai me dar uma força de 314,06 newtons, aproximadamente igual 315 newtons. Aí a gente acha a resposta: 280 watts, 315 newtons, ou seja, letra B. Questão 23. Durante a aula de educação física, ao realizar um exercício, um aluno levanta verticalmente um peso com sua mão, mantendo, durante o movimento, a velocidade constante. Pode-se afirmar que o trabalho realizado pelo aluno é... Bom, o que ele falou? Que ele vai pegar um peso, certo? Vou botar um peso aqui, certo? E esse peso, ele sofre ação de duas forças. A força peso, que é sempre para baixo, e se ele fizer o movimento para cima, ele tem a força para cima, certo? Se ele fizer o movimento para baixo, ele vai ter o movimento de deixar o corpo descer, né? Que é a força para baixo. Então aqui eu vou pensar de duas maneiras diferentes, tá? Se a gente analisar isso aqui para cima, tá? Para cima, as forças vão ser assim, a força peso para baixo e a força de levantamento para cima, certo? Se você for ver, essas duas forças estão fazendo um ângulo de 180 graus. Então, só lembrando que cosseno de 180 é o quê? Menos 1, certo? Agora, vamos pensar assim: se as duas forças forem para baixo, então o peso e a força forem para baixo, o ângulo entre elas é 0. Então eu sei que cosseno de 0 é 1. Certo? Então, o que eu posso dizer? Que o trabalho, vou botar aqui que aqui tem espaço. O trabalho para cima tem valor negativo e o trabalho para baixo tem valor positivo, certo? Então, vamos lá.
Pode-se afirmar que o trabalho realizado pelo aluno é positivo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e sentido oposto ao do movimento do peso. Cara, não pode ser positivo, porque para ser positivo, a força-peso e a força que o aluno está fazendo no peso tem que ser o mesmo sentido. Então, essa aqui está errada. Letra B. Positivo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e no mesmo sentido do movimento do peso. Lógico, se ela estiver na mesma direção do peso e da força, o trabalho é positivo. Então, essa alternativa está verdadeira. O trabalho é zero? Não, porque tem cosseno, no cosseno tem valor, então não. Essa aqui está errada. Letra D. Trabalho negativo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e sentido oposto. Não. É na mesma direção e no mesmo sentido para ser negativo. Então está errado. Zero. Então, se está zero, também está errado. Então, qual é a resposta certa? Letra B. Questão 24. Durante a Olimpíada de 2000, em Sydney, um atleta de salto em altura de 60 quilos atingiu a altura máxima de 2,10 metros, aterrissando a 3 metros do seu ponto inicial. Qual o trabalho realizado pelo peso durante a sua descida? Então, o que ele falou? O cara saltou uma altura de 2,10 metros e aterrissou 3 metros à frente. Qual é o trabalho da força-peso durante a sua descida? Bom, o que acontece? O atleta subiu 2,10 metros, certo? Mas ele também desceu os 2,10 metros. Então, qual foi a altura da queda? 2,10 metros. Qual é o peso do atleta? Ou melhor, a massa do atleta? 60 quilos, certo? A força da gravidade, ele deu que é 10 metros por segundo ao quadrado. Ele está pedindo o trabalho. Então, o trabalho aqui é a mesma coisa que o trabalho da força-peso. O trabalho da força-peso é o quê? mgh. Então, o trabalho do peso vai ser 60 vezes 10 vezes 2,10 metros. Então, o trabalho da força-peso vai dar 1.260 joules. 1.260 joules, letra B. Certo? Então, essa é a resposta. Questão 25. O bloco da figura desce espontaneamente o plano inclinado com velocidade constante, em trajetória retilínea. Desprezando-se qualquer ação do ar durante esse movimento, atuam-se sobre o bloco. Bom, esse problema está falando que esse bloquinho vai descer o plano com velocidade constante. Se a velocidade é constante, eu posso dizer o quê? Que a força que puxa o bloquinho para baixo é igual à força que puxa o bloquinho para cima, que seria a força de atrito. E toda vez que eu tenho um bloquinho num plano inclinado, a gente tem que falar que existe também a força-peso. Certo?
Aí, a gente pode calcular aqui o trabalho da força, que está puxando o bloquinho para baixo, o trabalho da força de atrito e o trabalho da força-peso. Beleza? Então, quantas forças eu tenho atuando durante esse movimento? 3 forças. Então, 3 forças e todas realizam trabalho. Qual é a resposta? Letra C. Questão 26. Para chegar ao segundo andar de sua escola, André pode subir por uma escada ou por uma rampa. Se subir pela escada com velocidade constante, demora 10 segundos. No entanto, se for pela rampa com a mesma velocidade, leva 15 segundos. E e P é a potência média desenvolvida por André para ir do segundo andar pela escada e indo pela rampa. Esses valores são respectivamente WR e PR. Despreze as perdas de energia por atrito. Com base nessas informações, é correto afirmar que... Gente, a gente pode escrever assim, ó. Escada e rampa. A gente vai ter o seguinte: trabalho da escada, trabalho da rampa. Potência da escada, potência da rampa. Beleza? Então, para subir pela escada, ele demora um tempo de 10 segundos. E para subir pela rampa, um tempo de 15 segundos. Beleza. Despreze as perdas de energia por atrito e ele quer saber o que é correto afirmar. Vamos pensar. Todos dois têm a mesma altura, né? Que vai sair do solo e vai levar até o segundo andar. Porém, se ele vai mais rápido pela escada, eu posso dizer que a potência pela escada é mais rápida do que a potência pela rampa, né? Só lembrando, ó, que potência é igual ao trabalho sobre o tempo, né? Então, se ele leva menos tempo, a potência é maior. Se ele leva mais tempo, a potência é menor. Então, eu posso afirmar que a potência da escada é maior que a potência da rampa. Beleza? Agora, o que eu posso afirmar a respeito do trabalho? Cara, trabalho não é igual a força vezes a distância? Então, se a distância que a escada sobe é igual à distância da rampa, né? Eu posso dizer que o trabalho da escada é igual ao trabalho da rampa. Certo? Então, qual é a melhor alternativa? Trabalho, aqui está diferente, aqui está diferente, aqui está igual, ó, trabalho da escada igual ao trabalho da rampa, mas o peso, a potência da escada é maior, então essa aqui não. Ó, trabalho da escada é igual ao trabalho da rampa, e peso da escada, potência da escada é maior que potência da rampa, então a resposta certa é a letra D. Questão 27. Quando
uma pessoa de 70 quilos sobe 2 metros numa escada, realiza um trabalho cuja ordem de grandeza é... Opa, vamos pensar. O que o problema falou? Que a pessoa tem massa de 2 quilos e sobe uma altura de 2 metros, certo? Então, a gente pode pensar assim: trabalho é igual ao trabalho da força peso, que é igual a mgh, certo? Então, o trabalho vai ser o quê? 70 vezes 10 vezes 2. Então, o trabalho vai ser 7 vezes 2, 14, com 2 zeros, 1.400 joules. Ou 1,4 vezes 10 a terceira joules. Ordem de grandeza é baseado na raiz de 10, que é 3,16. Se for maior, é 10 elevado a n mais 1. Se for menor, é 10 elevado a n. 1,4 é menor que 3,16. Então, a ordem de grandeza é 10 elevado a terceira. 10 elevado a terceira, letra C. Facinho, né? Questão 28. Um atleta está dentro de um elevador que se move para cima com velocidade constante, v. Ele começa a levantar uma massa de 100 kg inicialmente apoiada no piso do elevador. Quando este passa pela altura z igual a 0 e termina quando o piso do elevador passa por z igual a 27 metros. A massa é levantada pelo atleta até uma altura de 2 metros acima do piso do elevador. O trabalho realizado pelo atleta sobre a massa é W. E a variação da energia potencial da massa durante o levantamento em relação à Terra é ΔU. Podemos afirmar, usando G igual a 2 metros por segundo ao quadrado, que... Bom, a gente tem aqui 2 movimentos. O primeiro movimento é a ascensão do elevador, né? Que é uma altura de 27 metros. O segundo, a segunda ascensão é exatamente esses 2 metros. Esses 2 metros é do peso, certo? É o levantamento do peso. Então, olha só, para o levantamento do peso, eu vou pensar assim: trabalho vai ser igual ao trabalho da força peso, que é igual a mgh. Então, o trabalho da força peso vai ser a massa do peso, que ele disse que o peso tem 100 quilos. Então, 100 quilos vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura que o peso foi levantado, 2 metros. Então, eu tenho o trabalho da força-peso igual a 2.000 joules. Beleza? Só que agora ele está falando o seguinte, que a gente também tem que calcular a variação da energia potencial. A energia potencial, ela foi exatamente o que o elevador levantou, né? Levantou o quê? O peso. Então, para o elevador, a gente vai ter o seguinte: trabalho é igual a... Então, agora a gente vai calcular o trabalho do elevador, o trabalho da força-peso feito pelo elevador, certo? Então, vai ser o quê? mgh. Então, o trabalho da força-peso vai ser igual a 27 com 3 zeros, ou seja, 27.000 joules. Só
que ele quer saber o ΔU. O ΔU é a variação da energia. Então, pensa aqui. O elevador levantou daqui até o 27 metros. Então, eu tenho uma energia de 27.000 joules. Só que o atleta também, ele levantou o peso por 2 metros e ele gastou 2.000 joules. Então, qual foi a variação total da energia? 27.000 mais 2.000, 29.000 joules, certo? Então, eu posso dizer o seguinte, que o trabalho foi de 2.000 joules e a variação de energia foi de 29.000 joules. Qual é a melhor resposta? Letra B. Trabalho de 2.000 joules e variação de 29.000 joules. Certo? Questão 29. Um projétil é lançado obliquamente para cima. Considere que o projétil retorna ao nível que foi lançado. Desprezando a resistência do ar, pode-se afirmar que... Gente, ele falou que quando o projétil foi lançado para cima, ele retornou ao nível em que foi lançado. Então, o que eu posso dizer? Que se aqui fosse a Terra, né? E ele fosse lançado para lá, ele ia voltar para cá. Então, ele saiu desse ponto e voltou para o mesmo ponto. Então, eu sei que o deslocamento foi nulo. Se o deslocamento é nulo, eu posso dizer o quê? Que trabalho é igual a força vezes a distância. Concorda comigo? Só que vai ser assim, ó, trabalho é igual a força vezes zero, porque ele não teve deslocamento. Pois então, eu posso dizer que o trabalho é nulo. Certo? Então, o sistema projétil mais terra não é conservativo? Não, ele é conservativo. A variação da energia cinética do projétil foi positiva? Não. Se ele foi e voltou, não. A energia do projétil é nula no ponto mais alto da trajetória? Não. O trabalho realizado pela força gravitacional no deslocamento total do projétil é nula? É nula. Então, qual é a resposta? Letra D. Certo? Mais uma. Questão número 30. Um trator utilizado para lavrar a terra arrasta um arado com uma força horizontal de 10.000 newtons. Que trabalho se realiza, nesse caso, num percurso de 200 metros? Cara, a gente sabe que trabalho é igual a força vezes a distância. Então, trabalho é igual à força que ele faz. 10.000 newtons vezes a distância de 200 metros. Eu vou ter um trabalho de 200 com mais 4 zeros em joules. Ou 2 vezes 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 elevado a sexta joules. Beleza? 2 vezes 10 elevado a sexta joules é letra D. Beleza? Então, é isso. Acabamos a correção do simulado.